meu tá 5 pontinhos. Ô Vini, você quer deixar uma pilha comigo? Essa? Queridos irmãos, a graça e a paz sejam multiplicadas em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos nessa noite de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos lembrados que é uma noite tão especial, porque nós estamos aqui celebrando o cumprimento de uma profecia entre tantas da palavra do nosso Deus, mas eu gostaria de ressaltar uma mensagem tão linda, dita por meio do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 9, versículo 6,
porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém, queridos? Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nessa noite queremos adorar Jesus, a promessa viva. E eu quero chamar você para não ficar com uma mera apresentação, mas que seja do seu coração. Venha liberar adoração ao Senhor, louvor a Ele, engrandecer o nome de Jesus. E antes de começarmos a fazer isso, permita-me só de passar alguns recados para vocês, para estarem já cientes do que nós teremos ainda no decorrer deste ano. Eu quero só lembrá-los sobre a nossa programação agora do final de ano. Importante que você seja orientado ou reforçado que nesta próxima terça-feira nós não teremos a nossa Noite da Esperança, assim como também no dia 30, sendo a última terça-feira, não haverá também a Noite da Esperança. E lembrando que no próximo domingo, a saber, o último domingo, dia 28, nós teremos o culto, a celebração ao Senhor somente às 19 horas. Nós não teremos pela manhã, tá certo? Somente às 19 horas no próximo domingo. E aí sim, com a graça do Pai, no próximo ano, 2026, estaremos juntos aqui. Eu já quero que você coloque na sua agenda a nossa jornada 12 por 12. Serão 12 dias intensos de oração, de busca ao Senhor, e nós iremos ter um tempo aqui muito especial. A partir do dia 5 nós teremos dia 4, tanto o culto pela manhã às 10 horas e também às 19 horas, como a celebração, a ceia do Senhor. Aí na segunda-feira iremos iniciar um tempo muito especial nessa jornada 12 por 12. Serão momentos breves, porém ricos pela palavra de Deus. Eu chamo você a estar conosco nessa jornada chamada 12 por 12. Tenho certeza que você vai receber palavras para inspirar o seu ano, inspirar a sua fé. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Eu quero chamá-los a ficar de pé neste momento, queridos, e quero pedir para que, com gentileza, você possa estar liberando espaço na sua cadeira, caso no meio tenha algum lugar, que você possa tomar este lugar, e deixe, por favor, as laterais disponíveis. Nós temos os diáconos, nós temos uma equipe de apoio que estarão passando os corredores. Se tiver vaga disponível, ficará mais fácil para ele servir melhor aqueles irmãos que estão chegando agora e que chegarão ainda. Nessa oportunidade que nós vamos também louvar ao nosso bom Deus, nós também queremos dar a oportunidade, você que deseja nessa noite trazer o seu dízimo, a sua oferta, é um momento também oportuno fazermos enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção. Você pode fazer isso através dos envelopes que está na sua frente aí, no seu banco, ou se preferir, para os meios lá no fundo, balcão de informação, onde você pode também fazer, seja por Pix ou por cartão. O que nós desejamos é que você nessa noite oferte de todo o seu coração a sua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Levante suas mãos a Ele e comece a exaltar este nome maravilhoso: Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É o Emanuel, Deus conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que nasceu, cresceu e cumpriu o propósito de ir à cruz e foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. Adoramos este nome e declaramos o nome de Jesus é centralizado neste culto, e declaramos: Espírito Santo, venha conduzir toda a direção deste culto.
nós ofertamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Louve ao Senhor, queridos, com suas palmas, engrandeça o nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha e nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo, aleluia, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu Queremos declarar bem. nessa noite, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu
Você pode se assentar nesse momento. Mas esta história que hoje aqui iremos contar reflete no tempo que vivemos hoje. O tempo que hoje vivemos é graças ao tempo que outros viveram há mais de 2000 anos atrás. O Deus que falou diversas vezes em 2025 é o Deus que sempre falou através da história de seu povo. Vivemos muitas coisas em 2025 e muitas outras ainda virão. Olhar para trás serve para nos impulsionar para frente. Você estar aqui faz parte do plano de Deus, desde antes da fundação do mundo. Então, abra o seu coração e deixe a mensagem do Natal te transformar. O próprio Deus marcou um encontro com você hoje. Ouça a sua voz. Coloque o seu celular no silencioso. Conecte a sua atenção e seu coração totalmente aqui. O espetáculo está prestes a começar. Espetáculo, pois, fala sobre o nascimento mais espetacular que já houve na Terra em todos os tempos. Você é nosso convidado de honra. Seja muito bem-vindo. Já vai começar. Dizem que Ele sabe de tudo, todo pensamento que você já teve, toda mentira que você ainda vai contar, todo pecado que você ainda vai esconder, passado, presente e futuro. Então me diga, por que um Deus que sabe de tudo colocaria um fruto proibido bem no centro do paraíso? Ele sabia que Adão cairia, ele sabia que Eva seria enganada. Ele sabia que a serpente rastejaria pela relva. Ele sabia que isso custaria sangue, espinhos, pregos, em resumo, tudo. Então por que plantá-la? Por que não nos proteger de nós mesmos? Por que dar os mandamentos, se já sabia que quebraríamos? Deus é hipócrita? Perguntas tão antigas quanto o tempo. Mas deixa eu te perguntar. E se a árvore não fosse um teste?
E se ela não fosse uma armadilha? E se ela fosse sobre algo muito maior? Sobre a verdade, talvez? A verdade é que amor de verdade sem livre-arbítrio não é amor. É controle, é escravidão. Ele não criou robôs, ele queria filhos e filhas. E eles precisam escolher. A árvore ficou entre a obediência e a rebelião, entre o céu e o inferno, entre o Criador e a criação. E não, a árvore não foi uma armadilha, foi um teste. Uma linha divina entre a escravidão e o amor. A obediência não significa nada, até que desobedecer se torne possível. E sim, ele sabia que falharíamos. Ele viu a mão tremer, ele ouviu o rasgar do fruto, e ainda assim ele a colocou lá. Mas não para expor a nossa queda, mas para revelar o que vive dentro de nós. E mais ainda, para revelar o que vive dentro dele. Porque antes de Adão cair, o cordeiro já havia sido morto. Antes que o fruto fosse tocado, a cruz já estava preparada. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8 diz: o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso não foi um erro divino, não foi hipocrisia. Foi um amor tão santo que correu o risco da traição. Um amor tão puro que construiu o palco dos cravos. O primeiro Adão escolheu a morte. O segundo Adão escolheu a crucificação. Uma árvore nos amaldiçoou, a outra nos redimiu. Então não, o fruto não foi crueldade, foi o preço do amor verdadeiro. Então a pergunta não é mais por que ele plantou a árvore, mas sim, porque nós continuamos comendo dela. E será que dessa vez nós escolheremos a ele? E que tal nós darmos uma volta no tempo e relembrarmos como tudo começou? Eu te convido nessa noite, então, a sairmos daqui sabendo que somos a criação que declara: santo é o nome do Senhor. Então, seja bem-vindo ao nosso musical Jesus, a promessa viva. Tua voz troveja em tons suaves, as matas soam seus louvores, as águas cantam, te refletindo, das profundezas nasce uma canção. Em tua adoração, Santo, 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 Santo Deus, a criação declara: Santo, 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 Santo Deus, a criação em teu louvor. Tua voz troveja, o chão se move, os montes tremem, se ajoelham ao contemplar-te. Compõe seus cantos, colheitas, campos se alegram. Sons em tua adoração, sons em tua
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Depois disse Deus: haja um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez um firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento e as que ficaram por cima. Ao firmamento, Deus chamou o céu. E disse Deus: ajuntem as águas que estão debaixo do céu em um só lugar. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujas frutas produzam sementes de acordo com as suas espécies. Haja luminares para separar o dia da noite. Encham as águas de seres vivos. Voem as aves sobre a terra. Produza a terra de seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. E foi assim. E viu Deus que era muito bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais da terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais grandes e pequenos que se movam rente ao chão. Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes servirão de alimento para vocês. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha, Deus falou que a gente poderia comer de qualquer fruto, qualquer um, menos dessa árvore. Ele falou que o dia que a gente comer, que a gente sequer relar, a gente certamente morreria. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, assim como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pode comer. Vai, você comeu. Pode confiar. Pode comer. Pode comer. Vai, come. Pode confiar. Vai, come. Vai, come. Vai.
Olha só, a criação amada de Deus caiu. Mas não se preocupe, agora vocês estão sob os meus cuidados e eu cuidarei muito bem de vocês. Meus servos, chegou a nossa hora. Venham! Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse,
por volta de 4.000 anos depois da queda do Jardim do Éden. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, Jesus! Jesus! Jesus, filho de Davi! Jesus! Chame o cego. Coragem, levante-se, o mestre te chama. Oh, Jesus, deixa eu te seguir pelo resto da minha vida, Jesus. Por favor, Jesus. Meu filho, volte para casa, para sua família. Conte tudo o que o Senhor fez por você e quanta misericórdia Ele teve de você. Depois volte e me siga. Sim, Jesus, eu serei eternamente grato. Eu posso ver, Jesus me curou! Vocês viram o milagre que Jesus fez? Verdadeiramente, Ele é o Messias. Sim, verdadeiramente era por ele que esperávamos. Já perdi a conta de quantos milagres ele operou, desde que me tornei seu discípulo. Mestre, o Senhor é o Messias que temos esperado. A minha filha está morrendo. Venha comigo, por favor. Creio que se o Senhor tocar nela, ela será curada. Sim, pela sua fé eu irei contigo. Venha. Esse é Jesus, o Messias, fez tantos milagres. Jesus, Jesus, tenha misericórdia, Jesus. A multidão não me deixa chegar perto de Jesus. Mas eu não vou desistir, pois eu sei que se pelo menos tocar em sua roupa, eu serei curada. Quem me tocou? Mestre, como saberemos? Não vê a multidão que te cerca? Alguém me tocou, pois senti que de mim saiu poder. Senhor, foi eu que lhe tocou. Há 12 anos venho sofrendo de uma enfermidade. Fui em vários médicos e eu só piorava. Eu gastei tudo que tinha, mas quando eu soube que o Messias ia passando, foi aí, Senhor, que eu te toquei. Não fica com raiva nem se aborreça. Eu sabia que se te tocasse eu seria curada, como fui curada. O Senhor, o verdadeiro Messias. Minha filha. Não, eu não sou filha de ninguém. Sim, você é minha filha, restaurada, amada e a partir de hoje curada através da sua fé. Então vá em paz. Você está livre de todo o seu sofrimento. Eu fui curada, Jesus me curou, Ele é o verdadeiro Messias. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida.
sabia que se apenas te tocasse eu seria curada. Eu estava doente. Eu fiquei 12 anos doente. Eu sangrava e ninguém podia parar. Mas eu acreditei que se eu tocasse só na borda do seu manto, eu seria curada. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Por favor, me ajudem. O que houve? O que houve? Senhor Jairo, não incomode mais o mestre. Mas o que aconteceu? A sua filha, Minha filha? Minha filha? ela está morta. Ah, minha filha. Filha. Não Filha. temas, Jairo. Somente creia. Vamos para sua casa. Filha. Por que tanto choro e confusão? Não veem que ela está apenas dormindo? Saiam todos daqui, povo de pequena fé. Menina, dou-lhe uma ordem. Levante-se. Filha, que bom, filha. Que bom, você está bem.
Vamos nos colocar de pé, igreja, e adorar aquele que vive e reina para sempre. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tua mão, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tua mão, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Desde que você chegou, tudo novo se fez. 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 Desde que você chegou, tudo
eu guardo ele todo só pra ti. Você é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Pararara, pa, pa, pararara, 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 pararara, pa, pa, pararara. Entre 510 e 520 a.C. No século 6, entre 510 e 520 a.C., tinha um profeta com o nome de Zacarias, que era chamado de profetas menores do Antigo Testamento. Isso não indica inferioridade, de importância ou inspiração, apenas uma questão de tamanho literário. As suas mensagens são igualmente valiosas. Seu ministério incluía visões que apontavam para a vinda do Messias. Alegre-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, um jumentinho. Ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde os rios até a extremidade da terra. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Ano 1 a.C. Ano 1 a.C., o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, na Galileia, para comunicar a Maria que ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mas como isso acontecerá? Sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também, Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria vai até a casa de Isabel correndo.
Isabel, Isabel, o anjo, o anjo! Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Maria, você não vê? Quando você me saudou, a criancinha em meu ventre saltou de alegria. Do que você está falando? Acalme-se. Maria, você não vê? Você é bendita entre as mulheres e abençoado é o fruto do seu ventre. Acalme-se, não vê que essa agitação pode impactar essa criancinha? Eu não entendo quem sou eu para que a mãe do Salvador venha me visitar. Isabel, Maria, você é abençoada, porque acreditou na promessa que o Senhor lhe fez. Isabel, Isabel, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Abençoado seja o fruto em meu ventre. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor.
é pra ir? Maria vai ao encontro de José para dar a notícia da vinda do Messias. José, eu vi um anjo, o anjo Gabriel, o mesmo que falou ao profeta Daniel sobre a vinda do Messias. E ele disse alguma coisa? Ele disse que o Messias finalmente está para nascer. Eu estive ansioso pela sua vinda. Ele disse mais alguma coisa, algum detalhe? Eu fui escolhida para trazê-lo ao mundo. Eu vou conceber sem nunca ter me deitado com nenhum homem. O Espírito Santo desceu sobre mim. Eu tô grávida, José. Tá, mas quem acreditaria nessa história? Você sabe que sou um homem justo e não vou expor você à desonra pública. Por isso, acho melhor anular o nosso casamento, sem que ninguém saiba. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu bebê era verdadeira luz e que ao beijar seu bebezinho beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti? Os cegos verão, os surdos ouvirão e os mortos viverão, e os mudos cantarão louvores ao Cordeiro. Os cegos verão, surdos ouvirão e os mortos viverão, e até os mudos cantarão ao Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu bebê é o Senhor da criação? Maria, tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho é o Cordeiro Santo de Deus e que a criança em teus braços é o grande eu sou? Ele é o grande eu sou. É o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. É o grande eu sou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, o príncipe da paz, o Deus Emanuel.
Será que você sabe o que você carrega? Será que você entende a grandeza que você leva? Eu sei que tá difícil, Maria. Eu sei que você tá com muita vergonha. Eu sei que as pessoas estão te acusando. Você não sabe nem o que dizer. Mas há uma grandeza em você. Sim, há uma glória em você. Há salvação dentro de você. Há uma história em você. Um projeto, um chamado, algo tão poderoso que vai tocar gerações e gerações e gerações. Há uma salvação dentro de você, Maria. Há uma luz, uma glória tão grande dentro de você. Você só precisa continuar. Você só precisa não desistir. Não desista, Maria. Não desista. José vai para casa inconformado e angustiado. Naquela época, a concepção de um filho fora do casamento, especialmente sendo virgem, era vista como gravidade e poderia levar a punições severas. Maria seria considerada uma pecadora e as punições poderiam incluir o apedrejamento até a morte. Eu não vou expor Maria, mas está decidido. Vou anular o casamento. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro, nada mais. Mas meu Deus
olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Sou escolhido de sua promessa, feito pra amar. Até o fim, sou escolhido dessa e sou feliz vivendo assim. Nascimento de Jesus. José e Maria foram para Belém, por causa de um decreto do imperador romano César Augusto, que ordenou um censo em todo o império, para que todos se registrassem na cidade de seus antepassados. Sendo José descendente do rei Davi, que era de Belém, ele e Maria viajaram de Nazaré até essa cidade, para que José pudesse cumprir a lei. Maria, que estava grávida, fez uma longa e cansativa viagem, montada em um burro, devido ao estado avançado da gravidez. Ao chegarem, a cidade estava lotada de outros viajantes para o censo, o que não deixou nenhum lugar para eles. Maria e José tiveram que se hospedar em um estábulo, e foi ali que Maria deu à luz a Jesus, conforme relato do Evangelho de Lucas.
nasceu. Jesus, o Salvador, nasceu. Deus seja louvado. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Um povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Que a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
é Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. O nome do meu mestre, Jesus. Jesus. Nos dias atuais. Eu quero compartilhar algo muito sério da minha vida. Eu fiquei em coma por 5 dias por causa da diabetes. Enquanto eu estava desacordado, minha família chorava, orava e só Deus sabe o que eles sentiram. Muitos acharam que eu não voltaria, mas Deus tinha outros planos. Pela misericórdia dele, eu acordei. Ele me deu uma nova chance de viver. Hoje eu não estou aqui por acaso. Eu sou um testemunho vivo que Deus ainda age, ainda salva, ainda faz milagres. Se você está ouvindo esse áudio e pensa em desistir, não desista. Deus me levantou do leito de coma e Ele também pode levantar você. Eu passei por muitas lutas em 2025, mas posso dizer que esse foi o ano mais feliz da minha vida, porque o meu filho nasceu. Ele é um milagre do Senhor, uma bênção sem medida, que trouxe alegria e felicidade para minha casa e para minha família. Graça e paz. 2025 para mim foi um ano muito difícil. Na situação financeira foi um ano difícil, mas o mais difícil foi saber que estava com câncer no intestino. Mas nada me abalou, porque eu estava na presença do Senhor e eu agradeço a Deus porque Ele me curou. Esse ano foi um ano muito difícil para mim, sabe? Tanto pessoalmente e principalmente profissionalmente. Passei muita luta no meu trabalho, algumas lutas também dentro de casa, e eu cheguei num estágio esse ano assim, de muita letargia, mesmo espiritual e emocional, a ponto de não conseguir orar, de não conseguir ler a palavra, de, sabe, não tinha forças nem para ir à igreja, de tão fraco, de tão desanimado que eu estava, né? A única coisa que eu conseguia era falar com o Senhor em pensamento, e ainda assim era muito difícil, eu não tinha forças mesmo para orar, não tinha força para ler a palavra. Até que o Senhor me trouxe às mãos 2 livros que eu já havia lido há muito tempo, mas que fazia anos que eu não lia, né? Esgotamento Espiritual, do Malcolm Smith, e A Vida que Vence, do Watchman Nee. E através desses 2 livros aí o Senhor me reavivou, o Senhor renovou a minha fé, me transformou. Eu posso dizer assim que hoje, eu posso dizer que eu sou totalmente um outro homem, diferente do que eu era até outubro, né? Porque através desses livros aí o Espírito Santo assim me deu uma transformação tão grande, que eu confesso que nem eu me reconheço, sabe, nesse final de ano, assim, porque toda a letargia que eu sentia, todo o desânimo que eu sentia, toda a crise de pânico que eu tive esse ano, assim, desapareceu, sabe? O Senhor tirou de mim através das verdades, assim, que Ele me revelou nesses livros. Graça e paz, irmãos. Gostaria de agradecer a Deus por esse ano ter nos enviado o meu neto, depois de uma gravidez complicada, improvável. Ele chegou com muita saúde, graças a Deus, perfeito, saudável, e eu quero agradecer a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Meu nome é Murilo e eu interpretei o cego Bartimeu. E dessa história podemos tirar várias lições. A primeira delas é a persistência na oração. Bartimeu estava sendo calado pela multidão, mas ele não deixou de clamar pelo nome de Jesus. Bartimeu estava em momentos de dificuldade, mas ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu clamou até o fim. Bartimeu teve fé. E esse é o nosso segundo ponto: fé genuína. Bartimeu sabia que Jesus era o único capaz de curá-lo. E foi essa fé que impulsionou a sua cura.
O terceiro ponto é o que a gente aprende com a história de Bartimeu. A gente aprende que devemos reconhecer a nossa própria cegueira, seja ela física ou espiritual, e buscar em Jesus a cura e o direcionamento para um novo estilo de vida. E agora o quarto ponto, um novo estilo de vida, seguir os passos de Jesus. A história de Bartimeu não acaba na sua cura. Meus batimentos cardíacos caíram lá embaixo. Eu estava assim numa situação um pouco crítica, né? Mas o Senhor me tirou daquela situação porque para Ele nada é impossível. Impossível. E eu pude perceber o cuidado dele desde o princípio. Por quê? Um dia antes de tudo acontecer, eu fui me deitar. Tentar dormir, mesmo com muita dor, mesmo com muita falta de ar, fui deitar. E o Senhor levantou a minha mãe para que ela orasse para livramento de morte, por livramento de morte, justamente para me livrar da morte. Então, ali eu entendi que o Senhor já estava me guardando de algo muito maior. No dia seguinte, ainda sem comunicar com ninguém que eu estava com dor, fui para a escola. Só que eu estava ficando muito pálida, muito gelada. Daí alguns amigos meus perceberam minha situação e falaram: você não está bem. Você não está bem, vamos lá na secretaria, vamos ligar para sua mãe. Daí nós ligamos para minha mãe e minha mãe chegou lá, ficou assustada com a situação e disse: não, vamos para o hospital agora. Chegando no hospital, o médico deu um diagnóstico totalmente errado do que eu estava sentindo. Tomei vários remédios e nada adiantava, só piorava. E a piora foi tão grande que tive que ser encaminhada de ambulância para o Cristo Rei. Daí eu fui encaminhada de ambulância. Chegando lá, fiquei 2 dias, assim, uma situação muito crítica, que eu pensei que era o fim. Mas não era o fim, era o início de uma história, porque aqui estou eu testemunhando o que Deus fez na minha vida. E eu cheguei a questionar o amor dele, cheguei a questionar se ele me amava, e ele mostrou que ele me ama. Eu vi o amor dele, o tamanho amor que ele tem sobre a minha vida. Ele levantou pessoas para orar por mim, para servir de apoio. E eu vejo que Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. Do meu lado tinha um menino, e esse menino estava acompanhado só com a mãe dele, porque a família era de longe e o pai estava viajando, então ele só estava com a mãe dele, sem rede de apoio nenhuma, né? E ele tinha acabado de descobrir que ele estava com câncer, com leucemia. Eles estavam sozinhos, então eles estavam sem nenhum consolo, nenhum apoio ali. E quem foi o consolo deles? O Espírito Santo. Eu e minha mãe oramos com a família. Então, assim, Deus, ele realmente é intencional no que ele faz. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é o Deus do impossível. E se você está passando por uma situação que aos teus olhos, que aos olhos humanos, acha que é impossível, saiba que você tem um Deus, é o Deus do impossível. E ele não muda. Nós vimos tantos milagres que ele operou e ele continua operando. Ele é o mesmo de hoje e será eternamente. Boa noite. Boa noite, igreja, graça e paz. Bom, meu nome é Késia, mais conhecido por alguns como Tia Késia. Não gosto de estar à frente, geralmente sou dos bastidores, né? Mas quando veio esse projeto para a gente estar fazendo do musical, e na madrugada escrevendo, foi intencional. Não gosto de ficar falando o que eu faço, né? Mas foi intencional em fazer, porque Deus falou: essa vai ser a oportunidade de você testemunhar. Em 2016, eu fui fazer uma cirurgia simples de desvio de septo. Calma, irmãos, podem fazer, porque aconteceu comigo em 1 milhão, tá? É porque tinha que acontecer comigo, tá? Eu fui fazer uma cirurgia simples de desvio de septo e eu entrei no hospital andando e saí mancando, ou seja, me deu trombose, tá? Eu cheguei, como eu falei, uma cirurgia simples. E eu cheguei aqui em Sertanópolis, né? Fiz a cirurgia aqui, meu plano de saúde é lá de Maringá, né? Que nós somos de Maringá, nós viemos de Maringá para cá. E eu fiz cirurgia lá, viemos para cá e eu com dor na panturrilha e uma dor e começou a inchar e eu deixei a minha filha. Minha filha, para quem não sabe, é a Cecília, que fez a Maria. Na época ela tinha 6 anos. E eu fui deixar ela na natação e aquela dor.
E aí eu peguei e liguei para minha mãe na hora e falei, eu não estou aguentando de dor. Aí ela ligou para o meu médico, ele falou, pede para ela vir para o hospital agora. Cheguei em Maringá, o médico falou, vamos colocar um corpo clínico no caso dela. Falei, pronto, vou morrer. Aí, chegando lá, fui direto para um apartamento. E olha que meu plano é de leito com 2 pessoas. Fui para um apartamento. Aí eu fui fazer o exame, eles falaram, vamos fazer um Doppler. E eu era tão leiga naquela época que eu nem sabia o que era. E lá, quando fui fazer o Doppler, a médica falou, e eles não podem fazer isso, né? Mas a médica acabou falando, aqui, ó, achei, ela está com trombose. Na hora que falou ela está com trombose, já imaginei, vou amputar a perna, minha filha vai ficar sem mãe, meu marido vai arrumar outra mulher. Meu Deus, pronto. Já fiz já fiz uma série na minha cabeça. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí o médico falou para mim, calma, aí eu tive que entrar com tramal, fiquei internada não me lembro na época se foi uns 3, 4 dias, porque a dor não cessava, gente, foi bem feio mesmo. E aí aí o médico começou um tratamento comigo. Ele falou, olha, você vai entrar com tratamento com anticoagulante e você vai ter que tomar anticoagulante para o resto da sua vida. Mas a princípio você vai fazer um tratamento, daqui 3 meses a gente vai fazer um novo exame para ver como é que tá. Se a gente vai diminuir, mas já vou deixar você ciente que você vai fazer o tratamento para o resto da sua vida. E eu disse assim, doutor, qual que é a probabilidade de eu não usar o anticoagulante para o resto da minha vida? Ele falou, olha, você está aí numa faixa mínima aí, vamos colocar aí, vou jogar, tá? Tria aí uns 15% a 20%. Eu falei, olha, eu tenho fé que eu vou estar nessa porcentagem. Ele deve ter falado, essa daí é doida. E eu sou, gente. Eu peguei, fui para casa, eu falei assim, eu no caminho eu chorava, eu falava assim, Deus, eu ouço tanto testemunho, eu ouço tanto o Senhor dizer que o Senhor fez, que o Senhor faz milagres, por que não pode fazer na minha vida, sabe? E aí a Cecília chegou numa época também que ela começava a pedir irmãos. Pedir irmãos, pedir irmãos, pedir irmãos, que ela queria ter irmãos. E aí eu descobri o quê? Que eu não podia engravidar mais. Porque uma vez que você tem trombose, você não pode mais ter filhos. E eu falei, pronto, e agora? Resumindo, passaram-se 3 meses. E no dia que eu fui fazer de novo o Doppler, eu fui e falei assim, Senhor, eu estou aqui. Dizem que cristão é louco, eu sou louca, o Senhor sabe. E eu creio, Senhor, que vai ser testemunho. E na onde eu for, eu vou ter a oportunidade de dizer que eu não só ouvi o Senhor fazer milagres, mas que eu sou a prova viva de que o Senhor faz milagres. E aí a médica fez o exame, ela falou assim, peraí, deixa eu ver o exame antigo. Ela falou, não. Se comparar os 2 exames, vai falar que o médico fez tratamento errado, porque você não tem nada. Não tem nada, nada. E aí eu falei, nossa, eu dei um glória a Deus, parecia doida. Dei um glória a Deus, falei, glória a Deus. Só que uma vez que você teve trombose, não vou ser inconsequente, não podia tomar anticoncepcional mesmo. Aí fui na ginecologista, e na família a gente tem uma ginecologista, e ela disse, você jamais pode ter filhos. E a Cecília sempre pedia uma irmãzinha, ou um irmãozinho. E o meu marido, ainda mais depois que disse que eu não podia engravidar de novo, meu marido estava irredutível. Ele disse, não, não, não. E aí eu chorando. E aí a Cecília uma vez falou, mamãe, Deus ouve a oração? Eu falei, ouve. Ela falou, então, eu pedi para ele e ele não ouviu. O que eu vou falar para ela? E agora, irmãos, o que vocês iam falar? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar mais uma vez para Deus? Vamos falar assim, Senhor, se for da sua vontade, aquebranta o coração do papai. Porém, se não for, tira esse desejo do nosso coração. Eu arrebentada dentro de mim, gente, porque eu queria ser mãe de novo. Eu me via mãe de um time de futsal, né? Porque pela Cecília eu podia ter 10, mas aí a Lisa falou, você pode ser mãe só de 2, tá? Aí eu peguei e falei, vamos fazer isso? E aí, conversando com o Vinícius, que é meu marido, né, mais uma vez, ele disse, Kézia, vamos fazer o seguinte, faz os exames de novo. Se o médico disser que você pode ter filho, a gente pode tentar. E, irmãos, fui numa outra ginecologista e ela falou, vamos fazer. Fiz todos os exames de trombose. Não deu nada,
0, 0, 0. E aí, na hora que ele falou, vamos tentar ter filhos, eu engravidei. E para honra e glória do Senhor, aquilo que era impossível para a medicina, hoje tem 6 anos. O nosso pedido de oração, a nossa intensidade, que ela veio nos 440, tem 6 anos. Então eu falo, a última palavra é de Deus. Mas é assim, a vontade tem que estar alinhada à vontade dele, tá, irmãos? Porque não adianta a gente ser teimosa aqui também, tá? Tem que estar alinhada à vontade dele. A gente tem que ter fé, mas tem que estar alinhada à vontade dele. Então é isso. Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele vai ser eternamente. Ele operou ontem, ele opera hoje, ele vai operar amanhã. Sabe por quê? Jesus, ele é a promessa viva. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento, para que nós possamos adorar e que essa canção você possa ministrar como um chamado de Jesus para vir neste local e que Ele possa fazer morada em nossos corações, amém? Queremos te adorar, Jesus, pois só Tu és digno, só Tu és digno. Oh, oh, oh. Este é o som da Tua noiva. Este é o som da Tua igreja apaixonada, fascinada por Ti. Este é o som da Tua noiva, somos Suas novas. Este é o som da Tua igreja apaixonada, fascinada por Ti. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Vem, Jesus, a Tua noiva vem dançar. Oh, vem, Jesus, toma e toma o Teu lugar. Vem, Jesus, a Tua noiva vem dançar. Oh, porque este é o som da Tua noiva, somos nós, Jesus. Este é o som da Tua igreja apaixonada, fascinada por Ti. Corações, corações apaixonados, corações entre
Eu lhe convido a declarar mais uma vez esse refrão. Vem Jesus e toma o teu lugar. Chame Jesus, declare. Vem Jesus. Vem Jesus. Chame a presença dele sobre a sua vida. Noiva vem dançar. Clame a presença de Jesus, queridos. A presença dele é real em nosso meio. A palavra do Senhor se cumpriu. E a palavra deles continua se cumprindo hoje. Nós ouvimos a palavra ministrada em meio às canções, em meio à arte, à criatividade, em meio à dança. Tudo para comunicar que Ele está entre nós. O Rei, Ele chegou e Ele habita em nós. Queridos, que milagre você necessita neste Natal? Coloque agora diante do Senhor. Se você crê que o Senhor vai gerar vida no seu ventre, minha irmã, em nome de Jesus, pela fé, coloque a mão sobre o seu ventre. O Senhor vai gerar vida. Não importa o diagnóstico, nós ouvimos testemunhos de milagres nessa noite. Não importa a sua condição, peça ao Senhor para fortalecer a sua fé, para abrir os teus olhos nessa noite, pois nós cremos que a presença dEle é a mesma que esteve há 2000 anos atrás, curando, manifestando o reino de Deus, libertando os cativos, restaurando as famílias. Ele está entre nós. O Teu Santo Espírito habita em nosso meio. Senhor, nós oramos, clamamos, Senhor, por mover da Tua glória. Nós estamos, Senhor, a dias para celebrarmos o Natal, poucos dias. E sabemos, Senhor, que é muito mais do que comida e bebida. Nós cremos, Senhor, o anúncio do Salvador prometido. Ele veio. O Verbo se manifestou em carne e habitou em nosso meio. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Há tantas famílias aqui nessa noite que necessitam, Senhor, do Teu toque, necessitam, Senhor, da manifestação da Sua glória. Meu querido, minha querida, pela fé, creia que o Senhor Jesus, Ele vai tocar a sua vida nessa noite, vai tocar o seu coração. Nós não queremos que você saia daqui nessa noite emocionado, mas saia com seu coração quebrantado, rendido a Jesus, rendido a Ele, adorando a este nome, que é digno de toda glória, todo louvor. Ele é o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor, e exaltamos, bendizemos o Teu santo nome. Vamos declarar: vem Jesus, e toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, Jesus. Em uma só voz, vamos declarar, queridos, esse novo som. Oh Jesus, vem Jesus, meu Jesus, e toma o Teu lugar. meu Jesus, vem Jesus, a Tua noiva vem dançar. Declarar a igreja, clame. Vem Jesus, vem Jesus, e toma o Teu lugar. Vem Jesus, a Tua noiva vem dançar. Aleluia, louve e engrandeça o nome que está acima de todo nome. Ele nasceu em cumprimento da palavra. Ele cumpriu a vontade de Deus o Pai. Ele está à destra de Deus Pai,
intercedendo por nós. Ele enviou o teu Santo Espírito. Ele continua agindo hoje. E assim continuará agindo o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais a tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder, que continua manifestando hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Presença gloriosa, Senhor, neste lugar. Irmãos, eu quero chamar aqui todo o elenco que estiveram atuando, participando. Venham aqui, por favor, queridos. Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Pode vir aqui na frente, vir aqui em cima. Glória a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que comunicaram a mensagem mais importante do Natal, que é a centralidade da pessoa de Cristo. E queremos louvar a Deus pela dedicação de todos vocês. Não vou me arriscar em citar nomes dos ministérios, porque são muitos. E eu quero engrandecer ao nome do Senhor Jesus, pela vida dessa igreja, por cada ministério, tantos estes aqui à frente, outros estão lá atrás, da mídia. E louvar a Deus pela forma que vocês com alegria têm expressado a sua adoração a Jesus, queridos. Muitos nos bastidores, você perceberam, irmãos? Todo engajamento. Nossa oração foi que no encerramento de tudo isso, irmãos, ao perguntar como isso aconteceu, como foi possível tudo isso, nós decidimos não roubar a glória de Deus e apenas declarar: é Deus, é a graça dele através dos seus servos. É a graça dele que capacita, é a bondade de Deus sobre nós, e a honra e a glória somente ao nome do Senhor Jesus. Não queremos enfatizar nomes aqui, mas somente o que ele que é digno de ser louvado, que é Jesus Cristo. Louvamos a Deus, valorizamos cada irmão e irmã, e as crianças de uma forma tão linda, que expressaram seu coração a Jesus. Mas nós queremos em nome de Jesus exaltar a Ele, que é poderoso para fazer muito mais a tudo quanto nós estamos pedindo e crendo. Amém, meus irmãos? Nós vamos com a igreja louvar o Senhor com essa canção, e quero chamar você com uma alegria, louvar a Ele, exaltar a Ele. Após a canção, nós iremos ministrar a bênção para encerrarmos essa noite tão especial, tão marcante para a glória do nosso Deus. Vamos louvá-lo? Vamos engrandecer a Jesus com alegria, queridos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. E hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Porque hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho
bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, a paz na terra, a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, a paz na terra, a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus, que hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. E paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Glórias a Deus. Você pode expressar mais forte a Jesus suas palmas nessa noite. Com uma alegria. Adoramos o Rei dos Reis. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos orar, irmãos, ministrando a bênção. Quero lembrá-los, nós somos um espaço todo especial ali, um estacionamento, uma cantina, para você investir um tempo em comunhão com a sua família, também com seus amigos, irmãos na fé. Fique à vontade. Peço para que todos saiam tranquilamente desse espaço, com muita tranquilidade, e que você possa desfrutar de uma revelação gloriosa do Senhor ainda este ano, em nome de Jesus. Amém. Ainda não acabou, queridos. Receba a bênção do Senhor, queridos. Senhor nosso Deus, despede-nos sob a tua paz, sob a tua bênção, sob a tua provisão, Senhor. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo, continuamente seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.